Boa noite a todos. Né? Boa noite, né? Eu estou falando boa noite porque está escuro. Então, hoje eu vou tentar passar um pouco para vocês, né, a minha experiência de incorporar o DDD no dia a dia. Mas, antes de iniciar, para quem não me conhece, eu vou dar um resuminho aqui. O meu nome é Daniele Campos. Né? Atualmente, eu trabalho como desenvolvedora no PicPay. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e técnico em desenvolvimento de sistemas. Nos últimos anos, também, eu estou fazendo mentoria de mulheres, né? Tentando fazer, na verdade, porque está um pouco corrido. Trabalho com PHP há alguns anos, aí, né? Já peguei outras linguagens também, mas eu sempre volto para o PHP, não tem jeito. Então, a ideia dessa palestra basicamente, a gente ouve tanto falar de DDD, a gente tem tantos artigos, mas, na hora de implementar, não é tão fácil assim, ou a gente acha que está implementando, mas não está implementando. Né? Então, primeiramente, o que é o DDD? Né? Domain Drive Design. DDD é uma abordagem, né, para desenvolvimento de sistemas de softwares complexos. Né? É o conceito aí criado pelo Eric Evans, que também criou esse famoso livrinho aí de DDD. Então, a gente já começa a desmistificar aqui no próprio conceito do DDD, né? Porque ele não é uma arquitetura, ele não é um patterns, ele é uma abordagem, ele é uma metodologia que o foco dele é atacar o domínio do sistema. Né? Mas o que é esse domínio? Né? Porque todo artigo, todo livro que você lê, é o domínio, a gente tem que olhar sempre para o domínio, mas o que é esse domínio? Então, o domínio, ele nada mais é que o teu negócio, né, propriamente dito. Ou seja, a aplicação construída deve atender às necessidades do teu negócio. Por exemplo, você tem um e-commerce. O teu domínio é o e-commerce. É meio de pagamento. O domínio é o meio de pagamento. Então, você vai concentrar, né, você vai começar toda a modelagem, todo o seu estudo voltado para o teu domínio, né, para o teu negócio. Quando a gente começa a modelar, né, utilizando o DDD, a gente tem duas etapas. Né? A etapa estratégica, que ela vai trabalhar mais na análise do teu domínio, né? E a etapa tática, que você vai começar a modelar, de fato, ali o que você fez na etapa estratégica. Então, nessa fase estratégica, a gente vai, primeiramente, vai determinar ali junto ao time, junto à empresa, você falou com a sua gerência, você falou com o seu time tech, e vocês entenderam que DDD faz sentido para vocês. Então, por onde você vai começar? Né? Em primeiro lugar, você vai, junto com o seu time de negócios, né, você vai determinar ali uma linguagem ubíqua, que quer dizer o quê? Nada mais é do que vocês falarem a mesma língua. Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei, o seu domínio é um e-commerce. Aí, o pessoal de negócio chama de catálogo, a parte que fica os produtos. O pessoal tech chama de produtos. Então, vocês vão começar a falar a mesma língua. Porque, nessa etapa, a equipe técnica e a equipe de negócio ela precisa estar muito junta. Porque o teu sistema ele precisa refletir exatamente o teu negócio. Né? Então, com essas reuniões, essa junção, vocês vão chegar num acordo, né? Vocês vão documentar essa linguagem ubíqua.
né, que vocês todos vão consultar essa linguagem. E não menos importante, a gente começa a criar, né, o mapeamento de contextos, né, você começa a mapear os contextos que existem dentro do teu domínio, né, que a gente chama de contextos delimitados, né, que são as fronteiras transacionais ali que existe dentro do teu domínio. Então, se a gente está dando o exemplo aqui que o seu domínio é um e-commerce, significa que quais os contextos delimitados que você teria nisso? Você teria um cliente, você teria um estoque, por exemplo, você teria faturamento e muitos outros contextos. Então, pensa que você entendeu o que é o seu domínio, o macro, né, o principal, e você vai começar a quebrar. Porque antes, tudo aquilo se conversava, tudo junto e misturado. E o primeiro passo é você quebrar esses contextos, para você poder trabalhar em cada um deles separadamente. E aí, nessa fase estratégica, a gente vai ter os contextos delimitados, certo? Você vai conseguir criar todo um mapeamento de contextos, com a linguagem ubíqua, que vai ser extremamente importante para quando você começar a destrinchar essas caixinhas, ou seja, esses contextos, você vai utilizar essa linguagem. Lembra, negócio chamava de catálogo, tech chamava de produtos. Agora, ambos têm a mesma linguagem, e na hora que você começar a construir o seu software, ele vai refletir melhor o seu negócio. Então, eu até coloquei aqui, para você determinar isso, são muitas e muitas reuniões entre tech e negócio, porque precisa realmente andar junto esses dois, né? Então, quando a gente fala aqui de especialista do negócio, não é um cargo, né? É alguém na tua empresa que entende bastante daquele negócio. Pode ser um desenvolvedor mais antigo, um PM, um PO, enfim, alguém que entende bastante do domínio vai te ajudar aqui nessa etapa. Aqui para mim, assim, é o ponto inicial, né? É o ponto inicial e crucial quando a gente fala em modelagem de domínio, né? Porque aqui você já fez várias rodadas ali de reuniões, né, com o teu time de negócio. Você já viu como que o teu domínio ele está dividido. Então, essa etapa ela precisa refletir exatamente o teu negócio. Essa etapa ela é bem difícil, né, porque aqui a gente está falando dos contextos. Então, se você pegar um ecossistema, por exemplo, de microserviços, cada caixinha dessa vai ser um microserviço, no caso, né? Então, cada caixinha dessa, possivelmente, será um time que vai ser responsável por ela. Então, cada caixinha dessa ela vai ser destrinchada, ela vai... o time responsável vai criar componentes e vai desenvolver cada contexto desse. E esses contextos, em um todo, eles vão se conversar. Por isso que eu trago o exemplo de microserviços, porque os microserviços, eles normalmente, no ecossistema de microserviços, eles se conversam ali entre si. Aqui, dado que a gente já delimitou, né, a gente já tem os nossos contextos ali, a gente já sabe do que se trata o nosso domínio, a gente vai para a fase tática, que já aproxima a gente um pouco mais da implementação, aproxima a gente um pouco mais do código, né? Porque aqui, como o nosso foco é olhar para o domínio, você começa a desenvolver, por exemplo, você vai criar ali no teu domínio, na camada de domínio, por exemplo, as entidades, por exemplo, no nosso contexto,
Digamos que você pegue ali o cliente. Você vai criar uma entidade cliente, ela vai ter um ID, ela vai ter um nome, ela vai ter um CPF. Então, isso, a gente está criando uma entidade. Nessa entidade, ela vai começar a surgir objetos de valor. Por exemplo, um endereço. Um endereço e algumas outras propriedades e atributos ali ligados ao seu domínio, né? Então, um objeto de valor, por exemplo, um endereço. O endereço vai ter o quê? O complemento, o número, né? E isso também faz parte aqui, ele vai fazer parte aqui desse desenho na camada de domínio. E, seguindo, a gente tem também... Esse é um pouco difícil falar assim conceitualmente, porque é mais fácil a gente entender ele na prática, mas eu vou tentar. Os agregados, né? Mas os agregados, basicamente, você criou a sua entidade, por exemplo, a sua entidade pedido. A sua entidade pedido, ela tem um objeto de valor endereço. Esse pedido precisa ir para algum endereço. Ele está interligado ali. E aí, você tem uma outra entidade, que é um item. Então, os três, eles trabalham junto. Na hora de salvar, na hora de agrupar esses dados, quando a gente fala de agregado, eles precisam ter um ponto, uma raiz de agregado, que a gente fala. Ou seja, onde começa tudo, o princípio de tudo. Então, nesse momento, por exemplo, para você concluir um pedido, ele vai ter que ter um endereço, ele vai ter que ter um item. Então, na hora de salvar, ele vai ter que ser junto. Então, você tem aí uma situação para criar um agregado, por exemplo. E a gente tem, não menos importante também, quando a gente começa a desenhar a fase tática, eventos de domínio, que ele é extremamente importante em se tratando do seu domínio, porque, pensa, o DDD ele vai olhar para que o seu software, né, você vai trabalhar para que o seu software reflita o teu negócio. Então, quanto é importante o evento de domínio, no sentido que qualquer alteração que ela aconteça dentro do teu domínio, isso precisa ser notificado, né? Porque, por exemplo, se você conclui um pedido, à medida que você concluir um pedido, um evento de domínio ele precisa ser disparado, porque um outro contexto, por exemplo, um outro contexto delimitado, ele está aguardando essa resposta para poder fazer alguma coisa, né? Então, qualquer alteração, qualquer ação que vai mexer ali, alterar diretamente o teu domínio, é um candidato, né, para você ter ali um evento de domínio. E aqui, para ficar mais... tentar, né? ficar mais claro essa parte que foi explicado, né? A gente tem as entidades, né? Lembra, voltando ao mapeamento de contexto, a gente tinha todo um mapeamento de contextos, e o nosso contexto, né, no caso, o contexto escolhido, o nosso microserviço, é o pedido. Então, eu vou explorar esse pedido, num caso. Então, eu vou criar componentes, eu vou começar a desenvolver dentro dele, eu vou criar componentes, eu criei aqui, por exemplo, a entidade pedido, né? Tem um ID, um item, um endereço. Aqui, só para exemplificar, eu criei um objeto de valor, o endereço, mas a gente pode ter N, né, objeto de valor mesmo. Várias entidades também podem nascer daqui. Então, aqui foi mais para exemplificar o exemplo do agregado, né? Como que você utilizaria, né? Então, para você concluir um pedido, você precisa ter um item.
E você precisa ter um endereço da entrega do pedido. E eles precisam se conversar, ele precisa ser salvo junto, né? Então, você tem aí um candidato agregado. E, à medida que esse pedido ele é concluído, ele precisa disparar um evento de domínio, porque tem um contexto delimitado, que não é o nosso, porque o nosso é pedido, mas ele depende desse evento para emitir uma nota fiscal, por exemplo. Né? Então, como eu falei, o seu contexto delimitado que você está desenvolvendo, ele vai conversar com outros contextos também. E aqui eu coloquei, né, alguns padrões utilizados na implementação do código quando a gente fala de DDD. Né? Que quando você começa a implementar o DDD, é inevitável você não usar tudo isso aqui. Não, quando eu falo padrões, eu não estou falando design patterns, apesar de ter alguns, como Factory, Repository, dos design patterns que a gente já conhece. Estou falando dos padrões mesmo utilizados quando você está implementando o DDD. Né? Então, o agregado, que a gente já falou, né, o modelo de domínio, objeto de valor, factor, também você acaba utilizando bastante. O serviço de domínio, application service, repository, né, na parte ali de persistência, você usa bastante esse padrão. External service, no caso, como eu falei, você vai estar conversando com outros contextos delimitados. Então, imagina que você precisa de uma informação de um outro contexto, de faturamento, uma resposta, por exemplo. Como que isso vai entrar na tua aplicação? Ele vai ficar nessa camada, né? Que ele vai precisar fazer essa consulta desse serviço externo, digamos assim. Implementando. Isso aqui, tendo um mapa de contextos, conseguimos definir uma arquitetura. Isso aqui é muito importante, porque, às vezes, o fato de você escolher uma arquitetura em camadas não significa que você está implementando o DDD. Porque vocês viram todos os passos que eu falei atrás, a fase estratégica, né, toda ali a fase de determinar uma linguagem ubíqua. Então, tantas etapas ali que é extremamente importante a fase estratégica. E aí você elimina essa fase, implementa uma arquitetura em camadas e fala que está implementando o DDD. Como? Que se DDD está olhando para o teu negócio e você nem olhou ali o que é o seu domínio, quais os contextos fazem parte do seu domínio. Né? Então, isso aqui, essa fase de escolher a arquitetura que você vai utilizar, ela parte do princípio que você já fez a fase estratégica. Você já fez o mapeamento de contextos. Né? Você já está conhecendo o seu domínio. Né? Então, acaba que a arquitetura ela é muito mais um detalhe. Acaba sendo muito mais um detalhe nesse contexto, onde você vai implementar o DDD. Né? Então, eu peguei algumas citações aqui, né, do Martin Fowler. O cerne de se pensar em arquitetura de software está em decidir o que é importante. O que é importante para a gente aqui é o seu negócio. E gastar energia para manter esses elementos protegidos. A gente faz de tudo para manter protegida a nossa camada de domínio, em se tratando de DDD. O Eric Evans ele vem falar que focalizou que o DDD só poderia ser eficaz usando a arquitetura em camadas. É aqui que gera polêmica, né? Porque aqui entra o que eu falei. Muitas pessoas acham que implementar uma arquitetura em camadas estão implementando o DDD. E não é uma verdade, porque vocês viram todos os passos que a gente passou para chegar até aqui. Porém, para a gente conseguir
implementar todos aqueles padrões, isolar a nossa camada de domínio, o Evans ele coloca a arquitetura em camadas, a arquitetura mais fácil, né? A arquitetura que você consegue implementar, de fato, o DDD. Né? Por isso que ele cita a arquitetura em camadas. E aí vem um carinha que veio depois dele, que escreveu o livro depois dele, mas que cita bastante todos os conceitos do Eric Evans, que é o Vernon. Então, ele fala os princípios de uma arquitetura em camadas ainda podem ser usados para regulamentar uma boa tomada de decisão, mas não precisamos parar por aí. Porque a arquitetura, ela vai... Para você escolher a sua arquitetura, você tem que olhar primeiro para o seu negócio. Tem que ver o que faz sentido para o seu negócio. Não é porque o meu negócio, por exemplo, utiliza uma arquitetura hexagonal que vai dar certo para o meu colega, que trabalha num outro contexto de domínio, e não é, ele fazendo copy-paste não vai funcionar, porque o negócio dele é outro. Né? Então, eu trouxe aqui padrões arquiteturais baseados em camadas, né? Porque quando a gente fala de padrões arquiteturais, tem vários, né? De mensagem, fila e tal. Então, como a gente está falando de DDD e uma maneira de como implementar o DDD utilizando uma arquitetura, não tem jeito, a gente não consegue fugir da arquitetura em camadas. Então, eu trouxe aqui as mais famosas, né? Arquitetura limpa, arquitetura em cebola, arquitetura em camadas, arquitetura hexagonal. No final, independe qualquer uma dessas arquiteturas. Se você for pegar e estudar cada uma delas, todas elas vão ter uma similaridade, que é o quê? Ela vai separar, isolar o domínio, ou seja, o domínio do teu negócio do resto da aplicação. Né? Ele vai sempre proteger o coração da aplicação, que é o domínio. Então, todas elas vão girar em torno disso, né? Independente de qual arquitetura você utilize para implementar o DDD. Aqui, eu escolhi hexagonal, porque eu acredito que fica mais fácil para explicar, né, conceitualmente, onde fica cada padrão daquele que foi citado anteriormente. Né? Então, a arquitetura hexagonal aqui, vocês vão olhar que no centro, ela vai ter a camada de domínio, né? Ou seja, aqui que vai ficar, por exemplo, as suas entidades, seu objeto de valor, os agregados vão ficar nessa camada. Então, você tem uma camada de aplicação, né, que é onde vai ficar seus casos de uso. Quando eu falo caso de uso, esquece um ML. Eu não estou falando desse caso de uso. Eu estou falando do caso de uso da aplicação mesmo. Por exemplo, se você tem um pedido, digamos que você tem a lógica, né, a ação desse pedido. Então, fazer pedido, concluir pedido, isso daí vai ficar nessa camada de aplicação. Você tem a camada de infra, né, que vai trabalhar mais ali na parte do acesso aos dados, da parte de persistência, pode ser um banco, pode ser uma fila, enfim, não sei o que é que você vai acessar aí. E você tem essa camada de interface, ou presentation, ou UI, eu não sei, N nomes ali, quando a galera vai implementar e organizar o seu projeto, ela coloca da maneira que achar melhor. Mas o principal daqui dessa arquitetura que o próprio nome já diz, né, que é hexagonal ou portas e adaptadores. Isso que faz com que a gente consiga isolar o nosso domínio. Porque, à medida que a gente utiliza as portas, que nada mais é que interfaces, né? Nada mais é que o seu contrato que está ali. E os adaptadores, que quando a gente fala de adaptadores, eu estou falando do pattern mesmo, do adapter, eu vou conseguir o desacoplamento entre as camadas. Né? Então, por exemplo,
Se eu tenho uma entrada REST aqui, uma entrada SOAP, eu vou ter um adaptador, que esse adaptador ele vai implementar uma interface, né, antes de conversar ali com a minha camada de aplicação. Então, vocês percebem que há um isolamento. Né? Há um isolamento. Então, né, com essa aplicação, com esses conceitos, a tua camada de domínio não precisa saber que banco que você está acessando. Né? Então, se você mudar de banco ou qualquer coisa, ou sei lá, o que tiver ali na parte de infra, não vai impactar na tua camada de domínio. Certo? E aí, uma dúvida até que eu tive antes de fazer essa palestra, porque eu ia trazer aquelas famosas organizações de pastinhas. Mas um amigo meu falou, não faça isso, porque você vai confundir a cabeça das pessoas. E, assim, isso faz muito sentido, porque quando você está falando de arquitetura e de implementar o DDD, a gente vai muito nos exemplos. E aí você vê aquela organização ali de pasta, aí você pensa, você está começando, poxa, se eu colocar organizado dessa forma, eu vou estar implementando o hexagonal e o DDD, mas não. Né? Você pode estar implementando aquela hierarquia de pastas, mas está tudo misturado aqui, as camadas, está todo mundo conversando com todo mundo aqui, não tem nenhum desacoplamento. Então, no final, o principal para você conseguir implementar o DDD, implementar qualquer uma dessas arquiteturas, é o quê? O segredo está onde? Na injeção de dependência. No simples fato de você conseguir isolar as camadas. Porque é tão verdade que você, falando com outros colegas, tem umas pessoas que não utilizam o hexagonal, assim, junta as camadas, junta a infra lá com o application, e funciona. E funciona porque ele está olhando, o domínio dele faz sentido para ele. Né? Mas aí você vê, quando você pega o código, ele está totalmente desacoplado. Ele está usando da maneira correta a injeção de dependência nesse momento, e isolando as camadas da maneira correta. E se você fizer dessa forma, você vai conseguir implementar o DDD ou qualquer uma dessas arquiteturas. Né? E aí gera a famosa pergunta, né? Tipo, poxa, Dani, mas você está falando de camadas, eu tenho aqui na minha aplicação, eu só tenho MVC, eu faço o quê agora? O que eu faço com isso aqui? Então, gente, não é citado o MVC justamente porque ele não te dá esse isolamento. Né? Ele tem ali, ele não tem uma camada de serviço ali para você conseguir separar e conseguir implantar, de fato, o DDD, né? Esses conceitos que a gente viu anteriormente. Não é nenhum preconceito, nem nada contra a MVC, não. Né? Mas a gente está falando da abordagem aqui, né, de arquiteturas em camadas e de como a gente incorpora o DDD no nosso código. Agora, assim, a pergunta que não quer calar, tá, Dani, você falou tudo isso, e aí? Eu quero usar DDD em tudo, eu quero usar o DDD no meu freela, eu quero usar DDD. Faz sentido? Quando a gente usa DDD? Use o DDD para simplificar, não para complicar. Use o DDD para modelar um domínio complexo da forma mais simples possível. Nunca use o DDD para tornar a sua solução mais complexa. Porque, se você tem um CRUD, você não tem um domínio complexo. Para que você vai implementar o DDD naquele contexto? Você vai trazer uma complexidade que não faz sentido. Mas, se você voltar um pouco, a gente falou do quê? A gente falou de um domínio, de um e-commerce, que estava tudo misturado, e a gente fez um mapeamento de contextos, dividiu as caixinhas, então, ali é muita coisa. Então, o DDD ele vem para simplificar,
para nos ajudar a organizar melhor o nosso negócio e de uma maneira que o nosso software ele fique mais próximo do negócio. O nosso software precisa refletir, de fato, o negócio. Né? Então, é essa a regrinha, né? Tem um CRUD? Não precisa utilizar DDD. Se quiser para fins, né, de estudos, tudo bem, mas em termos de negócio não faz sentido. Mas se tem até no livro do Vernon tem, né, umas regrinhas. Ele faz várias perguntas lá. Se a pontuação for acima de 7, você tem um domínio complexo e você está apto a utilizar o DDD. Se não, não faz sentido. Você vai trazer complexidade para a sua aplicação. E eu coloquei esse livro, eu não coloquei o livro azulzinho, porque a gente que é desenvolvedor, a gente gosta muito da parte prática, e esse livro é muito bom para exemplificar. Né? Ele vai falando os conceitos e vai te mostrando os trechos de código, como que você vai aplicar aqueles padrões no código. Então, é bem legal, assim, ele é enorme, mas, enfim, mas é mais interessante para não ficar algo tão conceitual. Né? Apesar dele citar bastante o Eric Evans em todo o livro. Né? Então, você acaba lendo indiretamente o Eric Evans com esse livro. E a parte das perguntas. Salva de palmas para Dani, pessoal. Vamos lá. Aê. Tem a pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Pergunta do pessoal internauta. Obrigado ao pessoal internauta que está mandando pergunta. A pergunta é indicação de material para estudo sobre DDD, para colocar isso em prática. Você falou do livro, mas tem alguns outros lugares que a pessoa pode ir atrás para conseguir entender melhor os conceitos de DDD? Eu acho que a própria comunidade tem muito artigo sobre DDD. Né? Muita palestra. Muita palestra sobre DDD, isso é verdade. Se você joga esse assunto no próprio YouTube, vai vir uma porrada de assuntos. Eu citei o livro porque eu acho que, apesar da gente ser muito prático, né, a gente quer codificar, eu acho que o conceito é muito importante para você saber o que você está desenvolvendo e o porquê que se utiliza aquilo. Show demais, show demais. Pergunta, pessoal. Aqui, ó. Tá, ele vai. Aqui, ó. Show. Olá, parabéns, muito bom. Eu sempre me perguntei assim, se a gente que já tem um projeto rodando, quando a gente está começando uma coisa nova, é mais fácil de a gente parar, pensar, ter tempo ali de refletir naquilo que a gente está construindo, né? Mas e se a gente já tem um projeto rodando? A gente consegue pegar aquele nosso legadinho, aquele monolitinho e quebrar ele, analisar ele para conseguir encaixar esses paradigmas de DDD dentro do que a gente já tem? E se sim, você tem alguma dica de como a gente consegue começar a olhar e entender quais são os nossos contextos e quais são as nossas delimitações ali? Seu exemplo é o dia a dia do desenvolvedor, tá? Só para falar, porque normalmente você não começa com DDD. Normalmente você tem uma zona e você tem um legado, e aí você entende, eu tenho um contexto complexo e está tudo uma zona. Então, os passos não vai mudar, são aqueles os mesmos passos. Você vai falar com o seu time de negócio, vai falar com o time tech, vai começar a quebrar os contextos, vai falar com os times, né, ali dos contextos delimitados, que conversa muito com o seu, e vai fazer toda aquela etapa estratégica. O cuidado que vai ter no caso do legado é que ele já está no ar, né? E aí entra numa outra palestra que eu fiz, naquela palestra da FIAP, que tem técnicas, né, que você começa a utilizar, a fazer essa quebra, e aí migrando aos poucos cada caixinha daquela e tirando do legado. Né? Já utilizando o DDD, já utilizando uma arquitetura. Então, beleza. Mais perguntas, pessoal? Aqui, ó. Boa noite. Eu queria saber como você faz para identificar um domínio.
Por exemplo, num sistema de RH, por exemplo, o domínio seria o próprio RH ou tem alguma outra regra que vocês levam para poder fazer a identificação? É o que a tua empresa faz, exatamente. Né? No caso da tua empresa, ela é o quê? É recrutamento? Seria o domínio, por exemplo, seria recrutamento, sabe? É porque o que acontece? O domínio em si, o domínio principal, ele é bem simples. Se você olhar para qualquer empresa, você consegue identificar. Pô, esse aqui é meio de pagamento. Esse aqui é e-commerce, sabe? Você consegue identificar. Eu acho que a dificuldade maior é o mapeamento que eu vejo, assim, né? Ao meu ver. É mais um mapeamento de contexto, porque dentro daquele seu domínio, você fala, pô, beleza, meio de pagamento. Só que ali tem um mundo, entendeu? E aí, quando você começa a quebrar os contextos, você vê que tem um contexto que está cuidando de algo que não era para cuidar, que não faz sentido. E aí, quando você faz aquele mapeamento ali, aí que a coisa pega, entendeu? Para fazer essa divisão. Eu acho que dividir essas delimitações é o mais difícil. Depois que você consegue isso, como eu falei, tanto que eu coloquei a arquitetura como um detalhe, né? Mais perguntas tem ali. Opa! Oi, Dani, parabéns pela palestra. A dúvida que eu tenho, a gente sempre está vindo com um texto muito complexo, a gente nota que está zoado e tudo mais, mas às vezes falta um recurso para a gente conseguir pensar no tudo. Você falou algumas vezes sobre o especialista do negócio e tudo mais. Eu queria saber da sua experiência, como que a gente consegue aproveitar o especialista de negócio, que às vezes não é uma pessoa que está dentro do time desenvolvendo, e que dinâmicas você recomenda para a gente conseguir identificar e mapear os domínios. Então, às vezes, realmente isso é uma dificuldade, você ter acesso à pessoa que tem o conhecimento do negócio. Às vezes, por exemplo, é um CEO que você vai ver vez e nunca, mas ele tem, né? Então, você tem que, naquele momento que você conseguiu aquela reunião de $1 milhão, documentar tudo, sabe? A documentação, ela ajuda muito. A documentação, no momento da modelagem, essa documentação de quando você está desenhando todo o teu domínio, todos os contextos, ela tem que ser viva. Porque volta e meia você olha e fala, poxa, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não é do meu domínio, isso aqui é do domínio do meu vizinho aqui. Então, toda hora você está fazendo uma alteração ali. Então, a documentação eu vejo como uma grande ajuda. Tanto que a linguagem ubíqua, né, quando você já acertou ali e determinou ali os termos que vocês utilizam, ela precisa ficar documentada, para todo mundo saber e falar a mesma linguagem. Então, eu vejo a documentação como algo assim, crucial nessa fase, né, de desenho, de modelagem, de destrinchar o domínio. Tem uma pergunta aqui. Ô, Dani, valeu pela palestra. Então, conforme você está falando sobre a parte dessa modelagem, se eu pegar o gancho, uma das chaves para essa modelagem se tornar eficaz é a injeção de dependência. Porque não adianta você modelar tudo bonitinho com as caixinhas, se na hora de você chamar, sair de um controle, já chamar um serviço, depois chamar a moda, depois para ferir as regras do domínio. Exato. Essa seria a mecânica que o dev deveria seguir. Né, uma receitinha de bolo. Sim, no sentido assim, trazendo para a parte bem mais próximas do código, para criar essa implementação, você como dev que colocou a mão na massa e você está ali empenhado em que seu software reflita realmente seu negócio, olhar para isso, né? E tanto que você vê que muitas vezes as pessoas trazem dificuldade, falam assim, lá na minha empresa está tudo ruim, porque depois que implementaram esse tal de DDD aí, eu não entendo nada, está tudo errado. Aí você vai conversar com a pessoa, a dificuldade dela nem é o DDD. A dificuldade dela é o Solid, que ela não tem os conceitos, ela não está sabendo como implementar, ela não está sabendo como implementar a gestão de dependência, está entendendo? Então, o DDD, coitado, leva a culpa de tudo. Sabe? Mas na parte técnica, isso é o essencial. Como eu falei, eu dei exemplo de inúmeras
arquitetura em camadas, mas todas elas vão levar para o mesmo lugar, né? Pessoal, uma última pergunta aí. Caraca, a galera tá hoje está animada. Então, Dani, para terminar aqui essa questão de DDD, eu acho que é muito legal, você até trouxe a questão de portas e adapters e tal. Eu acho que hoje em dia a gente se preocupa muito com a arquitetura e às vezes menos até com o negócio em si. Né? E como é que você acha que é legal a gente estudar o contexto do negócio para aplicar uma arquitetura ideal para ela? É conhecer o seu negócio, né? Aí entra encher o saco do especialista mesmo. Eu sei, gente, que a gente que desenvolve, a gente não, dependendo, a gente não gosta muito de dar do lado da pessoa do negócio, porque é aquela famosa, poxa, eu só perguntei e eu vou ter que desenvolver isso. Já viu esse meme? Então é basicamente isso. Mas para você entender o teu negócio, não tem o que fazer. Porque a gente, desenvolvedor, muitas vezes a gente fica muito preso à tecnologia. Ai, nossa, é arquitetura, eu quero implementar e coda. Pô, você fez tudo isso. Ah, mas não faz sentido isso aqui para a gente. A gente precisa disso, disso, daquilo. E se você estivesse próximo do seu time de negócio, isso não aconteceria. Você estaria falando a mesma língua. É muito isso. Pessoal, salva de palmas para a Dani, foi sensacional a palestra aí, vamos que vamos. Uhul! Muito bom.